erisipela é uma infecção habitualmente aguda, infecção de partes moles, que compromete a região tegumentar. Normalmente, comprometimento da pele, da região da epiderme e da derme. E a erisipela, pessoal, clinicamente, ela tem uma apresentação aguda, de poucos dias de evolução, e grande apresentação dela é a hiperemia do membro, da área que ela compromete, principalmente membros inferiores, com sinais de flogose, né? São eritema, rubor, aumento de temperatura, limitação do movimento, todo aquele conjunto da flogose, né, que vocês sabem bem, que é estar vermelho o membro, ter dor, ter edema, ter temperatura aumentada e ter limitação daquele movimento. Essa é a grande característica da erisipela, infecção aguda e comprometimento tegumentar. Do ponto de vista topográfico, a erisipela compromete com muito mais frequência os membros inferiores, menor frequência membros superiores e outras áreas do corpo. E quando nós definimos como erisipela, nós estamos definindo uma infecção que tem uma delimitação local bem definida. Então, quando há um comprometimento de flogose na perna, no pé, na coxa, esse comprometimento flogístico ele é bem delimitado. Isso nos caracteriza clinicamente a manifestação de erisipela. Isso é importante do ponto de vista de apresentação clínica. Por que isso é importante? Porque tem alguns diagnósticos diferenciais que se comportam diferente. Então, tem alguns diferenciais que têm apresentação semelhante, mas com comprometimento tegumentar diferente. Por exemplo, a celulite, ela tem diferença de erisipela, por quê? Porque a celulite tem um comprometimento mais extenso, mais mal delimitado do ponto de vista, e a extensão é maior. Então essa é uma diferença clínica importante na celulite. Quando nós falamos de celulite, com infecção tegumentar também. E muitas vezes a celulite, ela pode ter um comprometimento um pouco mais profundo da região tegumentar. Existem outras manifestações cutâneas que desenvolvem, por exemplo, fasciite necrotizante, que desenvolve um comprometimento tegumentar e chega até a face da musculatura. Isso se apresenta muitas vezes com necrose na superfície. Então é uma apresentação um pouco diferente. Às vezes tem flogose por vermelhidão e profundamente abaixo do tegumento da região da pele, você tem uma infiltração necrótica, pegando a parte de tecido adiposo com a face muscular. E você tem as paniculites infecciosas também, que comprometem o tecido adiposo do tegumento. Então, essa região da paniculite, ela é diferente da erisipela. Esse é um diagnóstico, às vezes, difícil para a gente. Dependendo do comprometimento do local, você toma um certo cuidado para diferenciar isso. Então, a erisipela, ela é muito clássica, ela não é difícil de diagnosticar, tem um comprometimento agudo, tem uma lesão flogística que compromete principalmente membros inferiores e ela é bem delimitada. Mas ela precisa ser lembrada como diagnóstico diferencial de outras patologias como eu citei, celulite, paniculite, fasciite necrotizante. Então nós temos que tomar um pouco de cuidado com isso, porque às vezes o diagnóstico não é tão simples de diferenciar. A erisipela que nós vamos discutir aqui são erisipelas infecciosas, habitualmente causadas por bactérias. E o agente mais comum de infecção por erisipela, pessoal, são os estreptococos. Os estreptococos são divididos de acordo com a capacidade de hemólise in vitro. Então nós temos estreptococos alfa-hemolítico, beta-hemolítico. Então você tem um padrão laboratorial que diferencia isso. E nós temos um subgrupo, que é chamado grupo A, B e C. Então os estreptococos mais comuns, que comprometem a erisipela, são os estreptococos que são do grupo A, beta-hemolíticos. Eles são os mais frequentes no dia a dia da infecção desses doentes. Claro que tem outros estreptococos que comprometem esses doentes. Então, mas mais frequentemente, esse é o tipo de estreptococos que tem mais comprometimento nesses pacientes. Habitualmente, grande parte da erisipela, mais de 80% das erisipelas, são causadas por estreptococos. Então, o manejo que você precisa ter em mente é tratar esse agente. Essa é a primeira hipótese, num paciente que seja um paciente normal, sem comprometimento de base, sem estar imunocomprometido e assim por diante. Então, nós temos um comprometimento do ponto de vista de agente infeccioso que desenvolve essa apresentação por causa do estreptococcus. Muito bem. Outros agentes são possíveis fazer erisipela, mas são menos frequentes. Por exemplo, o Staphylococcus, principalmente o Staphylococcus aureus, ele compromete por volta de 10, 15% desses pacientes. Então, é uma frequência muito baixa. E gram-negativos como Klebsiella, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli também tem uma participação muito pequena nesse tipo de comprometimento tegumentar.
Do ponto de vista prático, nossa intenção é tratar esses doentes focados primeiramente por estreptococcus. Então esse é o ponto mais importante. Mais raramente estafilococcus aureus. Existe alguma diferença entre essas manifestações? Quer dizer, é possível você ter manifestações diferentes em relação ao Streptococcus e Staphylococcus aureus? É possível. Alguns autores consideram que quando essas erisipelas são mais bolhosas, você tem bolha no tegumento, você tem que lembrar da possibilidade de Staphylococcus aureus. Então, erisipela com flogose na perna, uma flogose mais lisa, vamos chamar assim, sem comprometimento do relevo do tegumento, você vai pensar mais em Streptococcus. Quando você tem comprometimento do relevo com bolhas, por exemplo, você tem que lembrar a possibilidade de ter Staphylococcus aureus envolvidos. E aí nós temos que mudar um pouco a terapêutica. Então, esse é um ponto importante no pensamento nosso. Então, nós falamos um pouquinho sobre a apresentação clínica desse doente, a história dele vai ser uma história aguda, o comprometimento clínico com flogose do membro, os agentes etiológicos mais frequentes, e lembrar agora do comprometimento do hospedeiro, que são as comorbidades. O que esse paciente pode ter de base que facilite ele ter erisipela? Vamos pensar o seguinte, a erisipela ela é causada por uma bactéria pelo Streptococcus, mais comum, grupo A beta-hemolítico. Esse Streptococcus, ele infecta o tegumento principalmente quando você tem alguma solução de continuidade. Então, se tiver uma lesão no tegumento, uma lesão entre os dedos, na região interdigital dos pés, por exemplo, como, por exemplo, uma lesão de cândida interdigital, por exemplo, uma micose interdigital, uma lesão de unha importante, fissuras na planta do pé, lesão, trauma, todas essas lesões que vão fazer perder a solução de continuidade da pele facilitam a entrada do Streptococcus para essa região. Lembrando que o Streptococcus é um patógeno saprófita tegumentar. Então, todos nós temos Streptococcus na pele. Então, por alguma razão, quando você quebra a barreira cutânea, esse strepto pode invadir e no caso dos membros inferiores, desenvolver essas erisipelas. Então você tem um ponto importante aqui com a gente, pessoal, que é perder a sua continuidade. Então esse é o primeiro fator de risco para o doente. Então pode ser uma pessoa sadia, ele não tem nada, mas tem uma micose interdigital, machucou o pé por alguma razão, fez uma lesão, traumatizou, furou o pé, alguma coisa, aquela área pode ser uma porta de entrada para desenvolver esse pé. Então sempre lembrar de ver se o doente, observar se há alguma coisa de continuidade, de alguma porta de entrada naquele pé daquele paciente, se for em membro inferior, se for em membro superior, nas mãos e assim por diante.